Você já imaginou receber um salário todo mês sem precisar trabalhar? Dinheiro garantido para todos, sem burocracia, sem exigências. Parece um sonho ou um pesadelo? Olá, eu sou o Aloysio, pesquisador e professor. Seja muito bem-vindo ao canal Brain Academia de Negócios. Aqui exploramos ideias que transformam tua vida e o teu futuro. Fica comigo, pois hoje vamos falar sobre a renda básica universal. Proposta que pode mudar de forma irreversível o futuro do trabalho, da economia e da própria liberdade humana. A renda básica universal, ou RBU, ou ainda Universal Basic Income, UBI, é uma ideia simples e explosiva. Um pagamento periódico em dinheiro entregue a todas as pessoas individualmente, sem condições prévias, sem precisar trabalhar, estudar, se vacinar ou mesmo provar que é pobre. Uma espécie de piso civilizatório, abaixo do qual ninguém cairá. Mas, por trás da simplicidade, existe um conflito ideológico. De um lado, defensores dizem que é justiça social, é dignidade humana. Do outro, aqueles que são críticos, né, respondem: é populismo, é o novo pão e circo digital. Mas a história nos mostra que, desde o Império Romano, quando governantes distribuíam grãos à população mais pobre, já era uma tentativa de equilibrar riqueza e sobrevivência. Depois, as Poor Law inglesas, de 1536, as corporações de ofício da Idade Média, os programas sociais dos pós-conflitos bélicos, todos buscavam o mesmo, ou seja, evitar o colapso social. Mas foi no século XXI que a ideia de uma renda garantida para todos voltou à baila com força, desta vez impulsionada pelo medo do desemprego causado pela tecnologia. Na década de 2010, vários países e regiões realizaram projetos pilotos de RBU, de Renda Básica Universal, como no Irã, que introduziu um sistema de renda básica universal, na Finlândia, na Índia e em partes da Coreia do Sul. Mas nós podemos também citar o exemplo brasileiro, ou a experiência brasileira. Nesse quesito, o Brasil, podemos dizer que foi pioneiro. E veja, desde a década de 1940, o tema é discutido. A introdução do salário mínimo como uma medida inicial e estruturante de garantia de renda e proteção social no mercado de trabalho, os debates começaram lá na década de 1930 e a implementação propriamente dita do salário mínimo se deu na década de 1940. Quase 5 décadas depois, em 1986, Cristóvão Buarque propôs o Bolsa Escola. Depois disso, vieram Bolsa Alimentação e Auxílio Gás, lá em 2001, o Fome Zero e a Bolsa Família, em 2003, que em 2021 foi transformada no Auxílio Brasil, e também no mesmo ano de 2021 teve o Gás dos Brasileiros. Na prática, o país, Brasil, criou um verdadeiro laboratório de renda básica do planeta.
Mas a pergunta é: isso resolveu a pobreza ou apenas a administrou ou tem administrado, né? Mas vamos considerar a pobreza no mundo. Segundo o índice de pobreza multidimensional da ONU, 1,3 bilhão de pessoas ainda vivem em condições de privações severas. E pasme, metade são crianças. Mais de 84% estão em áreas rurais e, alarmante, 67% vivem em países de renda média, assim como o Brasil, pois o Brasil é um país de renda média. Ou seja, a miséria não é exclusividade de países pobres. Mesmo com programas sociais, bilhões de pessoas ainda vivem sem água potável, sem energia elétrica, sem educação, ou pelo menos sem educação adequada e sem saúde básica. E, enquanto isso, a tecnologia, a automação e a inteligência artificial começam a roubar empregos, até mesmo daquelas pessoas que se consideravam estar seguras, né, isentas de serem afligidas, atacadas por isso. Mas nós também temos um inimigo invisível, né, que é a tecnologia. E a Revolução 4.0 mudou tudo isso, né? As máquinas aprendem, os algoritmos tomam decisões, e a economia digital disputa milhões de empregos, né? Disputa com milhões de trabalhadores. A automação não necessariamente tira empregos, ela, na verdade, muda o contrato social. E é nesse ponto que a renda universal ressurge com força, ressurge como promessa de salvação social. Mas cuidado, é bom que se faça uma ressalva. O mesmo sistema que pode te dar dinheiro pode te controlar, pois quando o Estado ou as Big Techs decidem quanto você ganha, ou decidem o quanto você precisa para viver, também decidem como você vai viver. E quanto custaria tudo isso? Estudos do Diese estimam que o salário mínimo necessário no Brasil, em 2025, seria da ordem de R$ 7.000 para sustentar uma família com 4 pessoas durante um mês. Isso significa pelo menos R$ 2.300 por adulto, um valor muito acima do salário mínimo legal. Lembrando que o salário mínimo em 2025 corresponde a R$ 1.518. Já nos Estados Unidos, o que eles chamam de salário digno, calculado pelo MIT, equivale a $132 por dia, o equivalente a R$ 21.582 por mês. Na Suíça, o piso real chega a $139 por dia, ou seja, R$ 22.726 por mês. Mas o que esses números mostram? Mostram que o problema não é dinheiro e sim vontade política. A maioria dos governos prefere manter a população vulnerável, dependente, dócil, obediente, uma massa que vota em troca de promessas e migalhas. Isso é muito crítico. Nesse ponto, é interessante nós estabelecermos um link entre filosofia,
Maslow e a dignidade humana. Em um vídeo anterior, aqui no canal, nós falamos sobre a pirâmide de Maslow, a pirâmide das necessidades humanas. Mas voltando, a renda básica deveria garantir o primeiro nível, o primeiro degrau da pirâmide de Maslow, ou seja, alimentação, moradia, água, saúde, educação e cultura. Sem isso, sem a satisfação dessas necessidades básicas, falar em meritocracia é uma farsa, é uma falácia. Mas também há um limite em tudo isso. Quando um ser humano se acostuma a receber sem produzir, a sociedade entra em uma espécie de colapso moral. Como cantou Luiz Gonzaga, o rei do Baião, em A Voz da Seca, que ele compôs em parceria com Zé Dantas, lá em 1953. Ele dizia: doutor, uma esmola a um homem que ação, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. Pois é, a renda básica universal pode ser de fato a salvação, ou a nova forma de escravidão digital, a nova forma de escravidão moderna. Pense a respeito disso. Nessa altura, eu quero trazer algo para que possamos refletir. A pergunta não é sobre se o mundo pode bancar a renda básica universal. A pergunta é: quem vai controlá-la? E se o preço dessa segurança, a partir dessa renda básica universal, for a liberdade? Estaremos dispostos a pagar o preço? Me diga aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Então, se você gostou desse vídeo, se ele te fez pensar, se ele agregou valor para você, considere se inscrever no canal, compartilhe com os teus amigos e familiares, acione o sininho para receber as notificações sempre que publicarmos um vídeo novo aqui no canal. Deixe o seu gostei, porque a transformação começa com uma ideia. Vamos explorar juntos. Obrigado por assistir. Até a próxima.